Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa noite. Canal Sangue Santista 3S está na área. Eu sou Samuel Pereira, estamos chegando para mais um vídeo. Nós vamos falar muito de Santos Futebol Clube. A partir de agora, com todos vocês, a Breaking News do Peixão, chegando sempre com as últimas do Peixe atualizada. Vamos falar que depois da vitória do Santos ontem contra o Curitiba, o mundo da bola repercute o Marcos Leonardo e seus golaços, e também vamos falar que um jogador do Santos desperta interesse de 4 clubes da Europa. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, se inscreva, ative o sininho, compartilhe nosso canal aqui nas suas redes sociais e não se esqueça, se gostar, dá aquele like aí que ajuda bastante no engajamento no canal, ok? Então, vamos falar do Peixe. Meus amigos e minhas amigas, depois da vitória do Peixe ontem, 2-1, frente ao Curitiba, o Santos saiu do Z4, agora foca suas forças para enfrentar o Corinthians no domingo, às 18h30, no Itaquerão. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Agora a gente vai falar nesse vídeo exclusivamente sobre informações aí e repercussão de jogadores do Santos que despertam interesse nos europeus, tá? Eu queria começar falando sobre ele, o ML Marcos Leonardo, que ontem arrebentou no jogo, o melhor da partida ao lado do Joaquim, como sempre, os dois melhores que, aliás, a gente vai falar deles aqui, né? E o Marcos Leonardo ontem fez praticamente 2 gols, né? Um foi validado de cabeça na jogada do Soteldo, e o outro aquele voleio espetacular que ele mandou na gaveta, um golaço, aliás, uma vergonha, o VAR do futebol brasileiro anular um gol daquele, não existe, né? O seu árbitro também, que era horroroso, mal intencionado, mas tudo bem. O que vale foi o gol do Marcos Leonardo. E aí, depois daquele golaço, repercutiu, porque a gente sabe que o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, vai para vários países também no mundo, as transmissões, e o jogo do Santos também. E aí, então, o gol do Marcos Leonardo e a performance do Marcos Leonardo, mais uma vez, espantou, ficou, né, os clubes europeus e os torcedores de modo geral. Os perfis, por exemplo, dos clubes e dos torcedores, né, falando do Marcos Leonardo, né? E principalmente os perfis da Inglaterra, né, da Itália, e além de outros países, né? Repercutiram o gol do Marcos Leonardo e, no caso, o VAR ter anulado uma obra-prima daquela, que foi um golaço espetacular, né? E aí o pessoal lá na Inglaterra e na Itália fala que nasce uma estrela, que é o Marcos Leonardo, um jogador que, quando chegar na Europa, vai brilhar, vai arrebentar, porque ele tem tudo para isso, né? Um cara que tem força física, né? Um cara que tem explosão, arranque, tem finalização de esquerda, de direita, precisa ainda melhorar um pouco na hora que ele domina a bola. E ele, às vezes, ele quer dar o passe, ou ele quer. Ele dá uma. Fica meio estabanado ainda, mas ele é um cara que pode melhorar nisso. Mas de resto, quando ele pega a bola, é um artilheiro nato e tem essas características de finalizador, coisa que o mercado europeu dá muita importância. Então, um cara que está pronto para a Europa há 20 anos aí, né? E outra coisa, além dos europeus ficarem impressionados com o futebol do Marcos Leonardo, né? Por exemplo, alguns perfis que a gente acabou de falar, os caras disse, é um belo de um talento, está pronto para a Europa, né? Para jogar aqui, e o outro fala, futura estrela quando vier para a Europa. Então, esse é o Marcos Leonardo, que está badaladíssimo no futebol europeu, por tudo que já fez pelo Santos, também na seleção, e ele está só crescendo, só evoluindo. Vice-artilheiro do Brasileirão, né? Arrebentando. E, além disso, o Santos Futebol Clube, sabendo disso, lógico, com a evolução do Marcos Leonardo e também com a valorização do atleta, o Santos já disse que, no mínimo, quer 200 milhões de reais para liberar o Marcos Leonardo na próxima janela, tá? Então, tem vários clubes interessados, né? A gente vem falando ao longo de alguns vídeos aqui, como o Newcastle, como o Arsenal, como o Liverpool, tem clubes também da Espanha, da Itália. Então, vários clubes querem o Marcos Leonardo e ele está valorizadíssimo. 200 milhões de reais é o que o Santos pede no mínimo para liberar só para o Santos, tá?
o Marcos Leonardo, então, para os clubes europeus que estão de olho, mas muito em cima do Marcos Leonardo, esperando a hora certa de dar o bote e levar o jogador para a Europa. E a gente sabia, né? Falava, é só ele esperar um pouquinho, ter calma, que as propostas virão, e ele é um baita de jogador e está aí provando como um camisa 9 do futebol brasileiro, que hoje ele está entre os melhores. Lógico que o Cano também está numa ótima fase, né? Alguns outros centroavantes, como o Tiquinho Soares, mas o Marcos Leonardo, você pegar aí uns 3, 4, ele está entre os melhores hoje do futebol brasileiro. Beleza? Isso que eu queria falar do ML da Vila Belmiro. E além do Marcos Leonardo, não só pela performance de ontem, mas já de alguns jogos, outro jogador do Santos, olha, a gente está muito chamando a atenção dos europeus, o jogador que no começo, quando o Santos contratou, a torcida estava criticando, tacando pau no presidente do Santos, contratou um zagueiro de 16 milhões, onde já se viu, né? E não é que o cara chegou no Santos, jogando algumas partidas boas, outras ruins, oscilando um pouco, mas, meu amigo, praticamente do meio do ano para cá, o cara se firmou. Hoje ele é um dos mais importantes do time. Trata-se do zagueiro Joaquim dos Santos, tá? Jogando muito, tempo de bola, impulsão forte fisicamente, tem velocidade, goleador, e é um jogador que, olha, 4 clubes do futebol europeu estão interessados na contratação do Joaquim, e o Santos, que já disse que quer 7,2 milhões de euros para liberar o Joaquim, que vai dar quase 50 milhões de reais, mais ou menos, já falou que é esse valor. Só que os clubes, então, vão tentar fazer essa proposta ao Santos agora já, mas eles também sabem que vão acabar entrando num leilão, né? Porque se tem 4 clubes, e entre eles, vamos lá, o nosso Krasnodar, da Rússia, que a gente já sabia, Atalanta, da Itália, o Torino, também da Itália, e o Zenit, da Rússia, todos eles estão interessados na contratação do Joaquim, zagueirão do Peixe, o xerifão, né? Que foi contratado pelo Cuiabá, 16 milhões de reais em 2023 por 60% dos direitos federativos do atleta de 24 anos, numa fase espetacular no Santos, né? Hoje ele, todos têm uma espinha dorsal ali, o Joaquim, o Marcos Leonardo, né? O João Paulo, o Rincon, eles são os jogadores que estão na melhor fase no Santos aí e praticamente montam aí a estrutura principal do time do Santos, né? Então o Joaquim, valorizadíssimo no mercado europeu, 4 clubes interessados na contratação dele. Aí se você pegar o Marcos Leonardo, que o Santos já falou que é 200 milhões de reais no mínimo, e mais 50 do Joaquim, são 250 milhões de reais aos cofres do Santos em 2 jogadores já na janela de negociação do futebol europeu que vai se abrir aí a próxima, entendeu? Então, Santos com seus jogadores cada vez mais crescendo, ainda que o Santos está numa fase complicada, hein? Brigando para não cair. Imagina se o Santos estivesse brigando por título, ou Libertadores, ou alguma coisa assim. Por isso que eu falo, a marca Santos é muito forte, realmente, os meninos da Vila, né? Os jogadores do Santos são muito valorizados no futebol mundial, porque a grife, meu irmão, quando eu falo que a grife, meninos da Vila, a grife, categorias de base do Santos, está aí, né? Lógico que o Joaquim não é das categorias de base do Santos, mas é um cara que foi contratado e está jogando muito bem. Já o Marcos Leonardo é cria da casa, dos meninos da Vila, além dele, João Paulo, entre outros que ali estão no Santos, né? Patati, que ainda está começando, né? E jogadores que estão aí aos poucos ganhando espaço no Santos. Mas o Joaquim, realmente, um cara que está jogando uma barbaridade e vai, logicamente, logo vai ser negociado com o mercado europeu, porque não vai dar para o Santos segurar, né? 50 milhões de reais por um zagueiro é um ótimo valor, está dentro daí da normalidade do que os clubes vendem, né? E no caso do Santos, é só pela parte do Santos Futebol Clube, ok? Então é isso aí, Break News do Peixão, a legítima chegando sempre atualizada com as últimas do Peixe. Se gostar, dá um like, compartilhe, escreva aqui os comentários para a gente trocar ideia de Santos Futebol Clube. A gente volta com muito mais a qualquer momento, valeu? Um forte abraço, fiquem com Deus.